B-O-L-O. Uma lei que fala de um lugar. Como é que foi a definição de polo que as crianças deram ontem, Carol? É uma lei que fala de um lugar. E esse lugar, esse polo específico que a gente está falando aqui, é que lugar? Zona da Mata Mineira. Tem outros polos. E aí ontem, polo agroecológico de produção orgânica. Ontem a gente construiu 5 nuvens aqui, as propostas foram tiradas, mas a gente queria começar entendendo melhor o que é esse polo. Aí a Bela vai falar um pouco do plano e da organicidade do polo. O forró animou, né? Agora todo mundo está de novo. Mas à noite tem mais, né? Com a banda da MST, não é isso? Então tá, então vamos para a conversa. Seguinte, o polo, né, como vocês falaram aí, é uma lei que denominou a Zona da Mata, né, como um polo de agroecologia, como um reconhecimento desses 40 mais anos aí de movimento agroecológico na região. Foi o primeiro do Brasil, né, que inspirou talvez o primeiro do mundo, que inspirou outros locais a serem também, né, reconhecidos como polo. Tem todo esse movimento aí já em outros locais pelas organizações da agroecologia fazendo isso. Só que a lei em si, ela é uma lei, né? Tem diretrizes, tem princípios, mas ela é um papel e aí, né, cabe ao movimento social, ao executivo, à conjuntura política a gente ir fazendo acontecer. Na lei diz que o polo é um local prioritário para ações de incentivo e fomento à produção agroecológica e orgânica, né? E que isso seria feito através da política estadual de agroecologia. Mas essa política não foi feita, não foi colocada em prática, né? Nesse contexto que a gente tem de governo Zema. Então, a gente faz o polo enquanto movimentos sociais, enquanto rede de agroecologia, com o apoio de alguns parlamentares, né? Como a gente já falou aqui nos outros espaços. E aí, como que a gente foi fazendo? Como eu falei um pouco ontem, né? E já em outros espaços, mas é sempre bom a gente ir relembrando e para as pessoas novas também irem conhecendo. Depois da lei, o movimento se organizou e formou o Comitê do Polo. Então, começa essa organização, né? Falando um pouco dessa organização. Então, o comitê era todas as organizações são, né? Ainda todas as organizações, todas as entidades que estão dispostas a construir, que se reconhecem como polo, que fazem agroecologia, que estão no campo da agroecologia e da produção orgânica aqui. E aí o comitê se reuniu e começou a pensar, né, quais ações, quais sonhos que a gente quer para a Zona da Mata. E daí que começou a construção coletiva do plano, que é o que ficou pronto ontem, que a gente falou aqui, né, e que a gente vai dar seguimento nessa organização do polo, nessa organicidade. Só que o comitê eram muitas organizações, né? Então, na hora de operacionalizar, encaminhar as coisas, a gente ficava meio assim, aquilo de todo mundo, não é de ninguém. O polo, aí tem um povo que fala assim, porque o polo tem que ajudar, o polo tem que fazer, o polo... Mas o polo somos nós, né? São essas organizações. Então, para tentar facilitar um pouco essa organização, a gente em 2003, né, a partir de um debate no Conselho de Cooperação lá do CTA, que é um momento que o CTA, né, chama todas as organizações parceiras para discutir a conjuntura regional, né, as ações, para a gente pensar junto estrategicamente, coletivamente nas ações. Então, a gente debatendo o polo, teve esse encaminhamento, essa ideia de fazer um grupo operativo. E aí, o que seria esse grupo operativo? É um grupo que operacionaliza os encaminhamentos, as coisas, as pautas do polo, né? Para não ficar na mão de um, de outro, não ficar na mão de ninguém. Então, esse grupo operativo, ele começou em 2023, e daí que em 2023, nesse mesmo ano, acho que isso foi em abril, se eu não me engano, na troca de saberes desse ano, então a gente fez a primeira plenária do polo. Então a gente reuniu todo mundo e o grupo operativo construiu essa plenária. E daí foi se reunindo e tocando os encaminhamentos que vinham, né, a partir da plenária, que vinham a partir das organizações. E aí, no ano passado, né, teve esse apoio mais diretamente ao polo, né, pelo TED, né, que foi esse termo de execução descentralizada do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
que fez, foi através da UFV, né, do ECOA, e aí estavam envolvidas várias organizações, o CTA, a Rede Sapoqui, na coordenação, e todas as organizações que estão nesse campo. E aí, então, a gente, através disso, foi trazendo mais um oxigênio, né, para as ações, né? Então, teve a caravana, teve a caminhada, a gente construiu vários produtos audiovisuais, né, vários materiais, deu apoio a vários também atividades do território, né? Então, financeiramente, apoio em termos de ajuda prática de trabalho também. Então, isso foi muito frutífero, deu essa oxigenada. Só que aí a gente foi vendo também que a gente precisava ainda de mais operacionalização, né? Porque essas organizações, elas têm as suas próprias pautas, né? Como toda a rede é composta de várias organizações, com as suas agendas, suas pautas, por mais que tenham convergências, né? A gente fica, assim, na hora de priorizar, né? Fica difícil. Então, a gente viu a necessidade de uma secretaria executiva. E aí, o que é uma secretaria executiva? São pessoas liberadas que executam os encaminhamentos. Então, essa secretaria executiva, a gente veio pautando isso, né? E agora a gente vai conseguir, né, ter uma secretaria executiva com o apoio da emenda da Leninha. Então, a gente vai ter uma pessoa liberada, uma articuladora, mobilizadora, uma pessoa da comunicação, um estagiário, que vai conseguir ainda mais dar esse gás para essa operacionalização que a gente tanto precisa, né? Que é muito importante. Então, ter esse retorno rápido, essa resposta, animar o grupo operativo, fazer os comunicados e os espaços, né, da plenária, junto ao comitê do polo. Então, é mais ou menos essa organização, essa organicidade que a gente chama atualmente do polo. Então, isso até é muito importante, né? Estou falando tanto de coisa que para vocês terem uma noção. Mas isso está aqui no Nossa Roça que a gente construiu, tá, gente? Porque não tinha nenhum informativo ainda falando sobre como que é, o que é o polo, né? Por que ele existe, qual é o histórico de construção, né? O que foi feito até agora, como que ele se organiza. Então a gente construiu esse Nossa Roça que está explicando isso. Tem um desenho aqui que vai ajudar a entender essa organicidade, porque, né, a gente fica falando, mas tem aqui um que a Letícia fez aqui, ó, numa das páginas, que mostra esse fluxo, né? Então, o comitê, esse grupo geral, né? É isso aqui que a gente está aqui agora, é um espaço do Comitê do Polo. Todas as organizações do campo da agroecologia, que se entendem como movimento na agroecologia, estão aqui construindo, pautando, né? Então, o comitê é um grupo geral, o grupo operativo que vai se reunir umas 4, 5 vezes no ano, né? Para poder pautar, se responsabilizar, né? Por esses encaminhamentos, né? Essa outra instância, né? E tem a Secretaria Executiva. Tem mais um elemento que foi até, agora eu não estou lembrando aqui, ontem até teve um encaminhamento, uma proposta de encaminhamento de criação de um GT, acho que foi no tema de resíduos sólidos, não foi isso? Então é isso, a criação do GT é isso, a gente propõe criar um GT, então a minha organização vai ser parte desse GT, a sua, a dela, então não é de cima para baixo, né? Então é de baixo para cima. GT é um grupo de trabalho. Então, os grupos de trabalho são instâncias autônomas que vão estar articuladas, né, ao grupo operativo. É importante que tenha representação nas reuniões do grupo operativo e que vão tocar temas específicos. No ano passado, a gente teve a criação de um GT, por exemplo, teve, na verdade, há 2 anos atrás, eu acho, numa troca, teve uma criação de um GT de cooperativismo. Não sei se a Bianca lembra, ou Marcinho, acho que saiu de um espaço da ITCP. Então, mas só ficou nisso, só ficou na proposta e não foi executado, né? Aí, no ano passado, teve uma proposta de grupos de trabalho das juventudes, né? Porque é um tema, é uma pauta que está pulsando os jovens, as jovens, está todo mundo aqui, vamos protagonizar, deixa a juventude protagonizar, as organizações estão querendo que a juventude chegue, então tem essas questões, estão precisando, né, de serem tratadas. Então, houve uma plenária específica das juventudes, né, pela primeira vez aqui, e aí um dos encaminhamentos foi um grupo de trabalho específico das juventudes. E agora tem essa outra proposta e tem que ver quais as organizações que propuseram, inclusive, que vão assumir isso, se vai, né? Então, os grupos, eles são independentes, podem ter as suas reuniões, né, e ter um representante no grupo operativo, isso é muito importante.
né? Então é assim que está dada essa organização até o momento. E aí, como então o polo somos todos nós, quando a gente fala desse espaço de encaminhamento, a gente entende que nós vamos ser responsáveis por esses encaminhamentos, né? Se nós não conseguirmos executar o encaminhamento, a gente vai correr atrás de buscar uma forma para ele ser executado, né? Por exemplo, lá na peneirinha do enfrentamento à mineração, a gente tirou que queria realizar um encontro de atingidos e ameaçados pela mineração. As nossas organizações, talvez não tenham um recurso, não tenham um projeto que está previsto esse encontro, mas aí a gente vai ter que se organizar, né, no sentido de tal e tal e tal organização vai correr atrás desse recurso, vai conversar, né, com os deputados, vai tentar uma emenda, vai tentar alguma coisa para poder viabilizar isso. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Dessa forma, a gente vai agora passar para essa parte de encaminhamentos e vai dar uma lida no que saiu aqui das peneirinhas. E aí a gente vai perguntar para as organizações que estão presentes quais que podem se responsabilizar por esses encaminhamentos, para não ficar solto, porque senão vai ficar solto. Porque é isso, o polo somos todos nós, certo? Então vou passar para a Irene dar uma lida aqui. Então, gente, ontem a gente organizou aquelas ideias que saíram daqui. Eu vou ler todas e depois eu vou passar ponto por tópico, para ver isso que a Bela falou, se tem alguma organização que propõe encaminhar, porque o comitê operativo, o grupo operativo do polo é meia dúzia de gato pingado, que também não tem força para encaminhar tudo que saiu aqui. Então, se não tiver nenhuma organização ou organizações que topa, vai ficar no cabide, um dia encaminha. Além disso, eu elenquei 3 pontos aqui, que depois a gente vai ver se é isso mesmo, para a gente priorizar, para debater com um pouco mais de detalhe, que é a mudança da data da troca, a questão do nome da Serra dos Puri e as campanhas. A campanha, saiu aqui várias sugestões de fazer uma campanha. E aí, então, eu vou ler o que a gente tirou ontem. Então, foram 5 grandes nuvens: formação e eventos, comunicação, organização, políticas públicas e restauração. Então, no tema formação e eventos, a gente indicou, as peneirinhas indicaram, uma formação em elaboração de projetos e prestação de contas. Um programa de formação, bem amplo, né? Um encontro dos atingidos e ameaçados por mineração, agroecologia e mudanças climáticas. A Bela já falou dele aqui, inclusive. Realizar um encontro das mulheres do Polo Agroecológico em 2026. Realizar uma conferência de desenvolvimento sustentável e solidário do Polo até setembro. A sorte que não colocaram de qual ano. Realizar um encontro das EFAs do Polo para agroecologizar as EFAs. Articular para a participação do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai acontecer de 15 a 18 de 10 de 2025 em Juazeiro. E articular para participar do 4º encontro dos núcleos de estudos em agroecologia, de 13 a 14 do 10. Acesso e permanência à educação popular. Estudos, vivências, intercâmbios em turismo e agroecologia. Criação de um centro de formação, ações em sustentabilidade, muito solto. Comunicação, divulgação e articulação do turismo e economia solidária. Campanha em defesa das águas e contra os agrotóxicos. Campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Campanha Território Livre de Mineração, Água, Agroecologia, Agricultura Familiar, Transição Socioecológica, Vida, Qualidade, Bem Viver, etc. Campanha de mobilização social. Organização, identificação de coletivos de cultura, Fórum de Cultura Popular, Grupo de Turismos Agroecológico, Acolhe e Aconselha, Rede de Coleta de Sementes, na Zona da Mata, organização de grupos de saúde, acesso aos espaços organizativos pela juventude, incentivar as organizações dos núcleos de estudos em agroecologia, organizar a Secretaria Executiva da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração, fortalecer o turismo e a agroecologia, formação de um grupo de WhatsApp.
Políticas públicas. Pensar políticas públicas para os jovens. Linha de crédito específica para aquisição de terra pelos jovens. Reforma agrária. Possibilitar a cannabis no SUS. Fortalecer as farmácias vivas. Fim da escala 6x1. Facilitar o acesso às variedades e raças crioulas de interesses da agroecologia. Elaboração de uma política crioula, sementes e raças. Apoio aí específico para a Viçosa. Apoio para a adequação dos espaços de trabalho das associações das catadoras, imagino que outros lugares também. E os mandatos requeriam posicionamento da Prefeitura de Viçosa sobre o contrato com a Associação das Catadoras, a CAT e a Camari. Restauração. Restauração ecológica de forma geral. Restauração agroecológica. SAF Leite e Mel, com apoio ao projeto da Embrapa. Guardiões de sementes. Criar consciência de que todos somos ou devemos ser guardiões das sementes do polo agroecológico. Bom, então agora eu vou ler de novo formação e eventos e a gente vai abrir então para ver qual organização que vai se propor a puxar esse ponto. Então, formação e eventos, formação e elaboração de projetos de prestação de contas, programa de formação, encontro dos atingidos e ameaçados por mineração, agroecologia e mudanças climáticas, realizar o encontro das mulheres do polo, realizar a Conferência de Desenvolvimento Sustentável e Solidário até setembro, realizar o encontro das EFTs do polo, articular para participar do CBA, articular para participar do encontro dos núcleos, acesso e permanência à educação popular, estudos, vivências e intercâmbios em turismo e agroecologia e a criação de um centro de pesquisa e ações em sustentabilidade. Então, como polo somos todos nós, está aberto, então, para ver se tem alguma entidade, alguma organização ou grupo de organizações que querem assumir essas pautas. Então, como eu tinha comentado mais cedo, a gente, lá na peneirinha do enfrentamento à mineração, a gente tirou esse encaminhamento desse encontro. Inclusive, fomos construindo, né, uma proposta, e aí, enquanto CTA e Projeto Participa Minas, né, como a proposta foi feita também para convergir com a formação que a gente vai fazer sobre agroecologia, mineração e mudanças climáticas, eu acho que a gente pode se comprometer a tentar viabilizar isso, né? Não só pelo projeto, mas tentar achar recursos para a gente conseguir esse encontro, e vou levar essa proposta para a comissão regional que a gente compõe, né, a Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração na Serra do Brigadeiro. Então pode colocar isso daí. Ei, gente, boa tarde. Meu nome é Lília, eu trabalho no CTA. Eu queria só explicar um pouco melhor o que é essa proposta da Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário aqui do território, que a gente fez essa discussão no nosso grupo das mulheres, né, ontem na IAP das Mulheres. E uma das coisas que a gente estava conversando é que o polo agroecológico, embora ele seja reconhecido por lei, né, pela lei estadual e tudo, o governo federal não reconhece o polo agroecológico como um território para o qual se devem convergir as políticas públicas. Então, a gente estava conversando que acha que é importante que a gente puxe uma conferência enquanto polo, envolvendo os municípios, né, que estão mais articulados no polo agroecológico, para a gente fazer propostas para a Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, e a gente pode, inclusive, a partir disso, indicar delegados e delegadas também. Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma articulação, daí eu acho que seria importante fazer isso a partir do núcleo operativo, ou do grupo operativo, mas a gente do CTA se coloca nessa tarefa também de construir isso junto, mas a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Estava falando com a Adriana ali de Muriaé, que acho que é importante a gente fazer essa articulação com os gestores e as gestoras que estão nos municípios que estão envolvidos no polo. Então, por isso que eu acho que era importante ser um processo mais articulado com outras organizações. O fato é que a gente está, enquanto CTA, nesse espaço de construção da Conferência Estadual, né, na comissão organizadora, e o governo federal já disse com todas as letras que não reconhece o polo e que só reconhece esses territórios que são homologados por lei, como, no caso, o território da Serra do Brigadeiro. Então, eu acho que era importante que a gente fizesse, inclusive, essa discussão do que a gente, né, qual que é a nossa proposta em relação a isso, para que a gente possa ter chamadas públicas, editais, recursos públicos
voltados para o polo como um todo, não apenas para a Serra do Brigadeiro, embora a gente saiba da importância desse processo organizativo aí. Acho que é isso. Bom, boa tarde. Felipe Simas, sou professor do Departamento de Educação e estou no curso de Licenciatura em Educação do Campo aqui da UFV, né, que faz para a formação de professores em ciências para as escolas do campo. Dentro dessa mesma linha, né, de que é um esforço coletivo, não estou aqui chamando para Licena, né, que é a educação do campo aqui, essa responsabilidade sozinho, mas dentro dessa questão de um encontro de EFAs, de Escola Família Agrícola aqui do Polo, né, a nossa, né, o nosso curso, a Licenciatura em Educação do Campo, parceira, né, e está junto para ajudar a construir isso, né. E aí destacando de novo a importância realmente de que a Secretaria do Polo, uma vez instituída, possa ser um ambiente de dinamizar essas coisas para acontecer. Então o pessoal das EFAs que está aqui e que falou, né, de onde surgiu essa ideia de encontro de EFA do Polo, né, pode contar aqui com a Licena na UFV nessa construção, né. E aí, trocando de chapéu, mas é quase o mesmo, né, também falando aqui em nome do Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia da UFV, que é o ECOA, né? Então a UFV, dentro desse ecossistema Polo, é uma das instituições que pode, né, ajudar a ancorar, né, tanto como espaço físico, como a parte, né, de certificação, se isso for importante, né, de certificar algum tipo de formação. Então, nessa perspectiva de formações, né, em sustentabilidade, não sei se é um centro de formação ou se são vários centros de formação, mas pensar um processo formativo, né, de agentes de transformação, de agentes de sustentabilidade, a gente aqui no ECOA também tem condição de estar junto nessa construção. Do centro de pesquisa. Do centro de formação. Tem duas coisas, programa de formação e centro de pesquisa, pode juntar. Então, formação e pesquisa, aqui o ECOA, né, com certeza está junto aí. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Júlia, do MST, aqui da nossa regional da Zona da Mata. E a gente, enquanto Movimento Sem Terra, a gente se coloca à disposição para ajudar a construir. Acho que talvez junto com, né, se possível, com a executiva do Polo e outras organizações, coletivos e comunidades que pudessem, né, estar ajudando a pensar e construir essa pauta dos intercâmbios agroecológicos, que para nós tem sido uma experiência muito rica de avanço, tanto dentro das nossas áreas, mas para fora, é algo que a gente entende que é fundamental e central para nós, e também a pauta do turismo agroecológico de base comunitária. Para nós, no assentamento Denis Gonçalves, isso com certeza é um ponto que a gente já vem discutindo, e para nós, a gente se propõe a ajudar a pensar e construir junto no Polo, esse ponto específico. É isso. E onde que você escutou o intercâmbio? Escutei, estava escrito aqui, ó. Pulei. Você falou na primeira leitura, você falou, Irene, vem cá. Você falou assim. Não, é porque estava na tarjeta. Foi na hora de escrever que eu pulei. Eu acho que você leu sim. Mas os intercâmbios, eu falei, mas era... Não, eu falei, então tem uma proposta que a Júlia trouxe ontem, que é o fortalecimento dos intercâmbios. Isso. E a gente faz os intercâmbios, CTA, ECOA, MST. Então eu acho que a proposta da Júlia é isso, né? Faz CTA, ECOA e o MST e outros que queiram, né? Mas foi igual que eu falei, eu adoro intercâmbio, agora eu pulei o intercâmbio. Pensa. Você leu, não sei onde você achou. Eu li como nos estudos, vivências e intercâmbios em turismo e agroecologia, mas tinha um ponto que era só intercâmbios agroecológicos. Foram elas que faltaram. E elas, eu pulei, mas tá na tarjeta. Mais alguém? Então, vem. Bom, boa tarde. Eu não sei nem como falar, né? Estou ganhando vários presentes hoje. Hoje é o meu aniversário, eu estou fazendo 62 anos. Inclusive, ontem eu comecei a comemorar e eu falei com várias pessoas que era 63. Hoje eu fiquei sabendo que era 62. Era não, né? É 62, né? Não parece, eu sei, mas foi por isso que eu me... né?
eu já começo a ganhar presente já para o ano que vem. Então, eu fico muito feliz de ganhar esse presente, de ouvir, de ver, de integrar essa pauta do turismo, né? Aqui dentro do polo e dentro da região. Esse é o meu modus operandi desde pequenininho. Então, eu estou disposto a contribuir dentro do que for possível com todas as entidades, né, para trabalhar essa atividade aí, né? Seja evento, seja intercâmbio, seja vivência, enfim, né? Eu não enxergo o turismo, independente se ele é de base comunitária, ou sustentável, ou rural, simplesmente como uma atividade de lazer e recreação. Eu entendo e milito nessa área porque eu vejo ele como uma forma, uma ferramenta de comercialização. E se eu falo de comercialização, lógico, passa pelos produtos agroecológicos. E passar pelos produtos agroecológicos não significam que eles nascem da terra, né? Mas de todos aqueles que estão em cima da terra também, como as pessoas. Então eu fico muito feliz de ver esse movimento, né, surgindo depois da 16ª troca cultural. Agradeço muito ao ITCP que, junto com uma pesquisa de pós-graduação, está também encampando isso daí. Valeu. Que bom que a Adriana chegou, gente. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, cheguei quase na bênção final, né? Mas, enfim, estamos aqui. Primeiro para dizer, né, que esse formato, de fato, enquanto região, enquanto rede, de fato, é o que vai fortalecer o nosso polo agroecológico, né? Trazendo e reforçando um pouco, né, da proposta que Lília trouxe referente à conferência, né, de desenvolvimento sustentável. Eu acho extremamente interessante, possível e necessário, tendo em vista, né, que o território rural da Serra do Brigadeiro ele está legitimamente legalizado, mas ainda faltando se estruturar enquanto atualizar o colegiado e tudo mais. Então, se a gente faz uma conferência, né, juntando o território e o polo, eu acho que a gente se fortalece enquanto polo, enquanto região. Dizer também que nós estamos aqui de Muriaé, quero que levanta a mãozinha aí, né, os nossos usuários do CAPS Muriaé, que vieram conhecer a troca de saberes, né, e fazer uma interlocução mediante a economia solidária, tá, professora Bianca? E para a gente, de fato, estar fortalecendo Muriaé nessa pauta tão importante para o nosso município, né, e para os usuários de Muriaé. Enfim, eu acho que eram os 2 pontos que eu queria colocar, Irene. E também eu acho que é importante, enquanto polo, né, estar reforçando as representações políticas da nossa região. Então, vereança, secretários, prefeito que a gente tem na região, que a gente de fato possa, né, se fortalecer, seja enquanto grupo, enquanto coletivo, para alinhar leis, alinhar proposta, alinhar ações e com isso a gente ter o resultado de fortalecimento do polo agroecológico da Zona da Mata. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu sou Bianca, sou professora aqui na UFV, no Departamento de Extensão Rural, e estou aí junto pela ITCP, né, Incubadora Tecnológica Cooperativas Populares, e também pelo Grupo de Pesquisa Economia Solidária, Sistemas Agroalimentares e Agroecologia. Bem, então, para dizer que a gente também se coloca nessa pauta aí do turismo, né? A gente fez uma instalação pedagógica, depois fizemos uma peneirinha e eu acho que a gente viu aí que já tem muita coisa acontecendo, né? Então, trazer isso para o polo como uma possibilidade de fortalecimento dessa identidade, também da geração de renda, né? Eu acho que isso também é importante aí e como pauta para a economia solidária. Então, a gente se coloca nessa frente do turismo também e dos resíduos sólidos, né? Para quem não sabe, recentemente a gente foi criada, né, uma cooperativa que reúne as associações e cooperativas de catadores e catadoras aqui da Zona da Mata, né? Eu acho que é super importante essa aproximação. E eu acho que quando saiu a história do Centro de Pesquisa, Estudo no Seio de Sustentabilidade, tinha a ver com essa
com essa perspectiva até nossa aqui, né, de se aproximar um pouco mais da ideia da gestão de resíduos, tentando pensar também nos orgânicos, junto com as catadoras. Nós temos, a UFV tem uma usina, né, que está bem abandonada, que talvez possa ser um espaço que a gente pode pensar em projetos, né, para pensar, revitalizar aquele espaço e também incluir os catadores e as catadoras nessa pauta e junto conosco aqui, porque também são empreendimentos da economia solidária, muito invisibilizados, então a gente também se coloca para contribuir nessa pauta. E lembrando também que assim como tem o Ecoforte, né, tem o Cataforte, e a Zona da Mata foi também contemplada. E mais do que isso, a gente já teve na troca um encontro, né, das cooperativas e associações de catadores. Então, talvez também pensar nisso, né, já fazendo uma proposta, pensar de, na próxima troca, a gente ter um espaço com essas associações da Zona da Mata, que eu acho que também traz uma potência, né, com relação a esses sujeitos da cidade que às vezes estão sempre, né, muito invisibilizados. Tá bom? Então é isso, a gente se colocou nessa... Depois o Márcio. Licença, boa tarde. Estou aqui representando o IFMG de Minas Gerais, no campo de São João Evangelista, e o nosso núcleo de estudos em sustentabilidade, agroecologia e diversidade. A minha vontade é puxar um ramo da rede do Polo aqui, para a nossa rede que nós estamos formando lá, afroecológica e também ligada à Comissão dos Quilombolas do Rio Doce e aos pataxós que vivem ali na região do Rio Doce. Então, para puxar esse ramo da agroecologia para nós, porque lá não há um polo, mas existe vamos dizer, uma faísca que a gente está querendo, né, buscar mais forças para nos aliarmos. Então, gostaria de participar, né, oferecendo apoio nessa área de pesquisa em sustentabilidade, formação de pessoas que queiram trabalhar ligando a pesquisa ao ensino, né, à extensão, fazer pesquisa em colaboração com a sociedade. E eu gostaria muito de integrar mais a rede agroecológica daqui, talvez, não sei se via o ECO, que também está interessado nessa parte de formação. Então, quem estiver interessado e for atuar nessa linha, poderia estabelecer contato para a gente poder ver como colaborar. Obrigada. Boa tarde, gente. Sou Marcinho, sou professor aqui também da UFV, faço parte da incubadora e do ECOA, né? Então eu queria também colocar à disposição, né, para o debate que eu acho que é necessário também a gente fazer. E aí pode entrar tanto como conteúdo programático de uma formação, quanto como parte de um encontro, né, para a gente fazer essa discussão mais aprofundada, que é essa dimensão mais econômico-produtiva, né, com as cooperativas, redes de consumo. Então a gente tem previsto no ECOA fazer esse tipo de atividade de estudo de mercado para produto agroecológico e orgânico. Na ITCP já está sendo feito esse tipo de estudo e a gente quer dialogar com as organizações cooperativas do polo agroecológico para pensarmos em arranjos econômicos, né? Então, quando a gente fala de economia solidária, é interação econômica entre pessoas e empreendimentos, né? Que aqui está representado por suas diversas manifestações, desde a reforma agrária à agricultura familiar camponesa. Então, estamos colocando como pauta, já que não tem o GT, né, Bela? Mas a gente pode fazer o debate dentro de um encontro, tá? Mais alguém? Boa tarde a todos e todas. Vou ser bem rápido porque eu caí de paraquedas. De paraquedas não, foi uma visita programada. Eu acho que eu vim aqui buscar o que vocês estão oferecendo. Então, eu vim colocar aqui à disposição para aprender com vocês. Eu nasci aqui em Viçosa,
tenho meu umbigo enterrado na cidade de Paula Cândido e hoje moro em Alagoas. Sou professora do Instituto Federal de Alagoas, sou formada em arte, tenho uma trajetória muito voltada para a arte, mas o meu sangue corre quente quando eu estou no meio da sustentabilidade, são dos arranjos produtivos locais, dentro da economia criativa e solidária. E eu vim aqui buscar, meu Deus, tomara que eu chegue lá, eu encontre alguém que possa, sei lá, fazer uma parceria. Eu quero aprender, eu quero, de repente, eu não sei, trocar experiências. Por isso que eu estou aqui, estou muito feliz e muito grata. Você tem nome? Eu tenho. Desculpa, meu nome é Maria. Maria, do Instituto Federal de Alagoas. Obrigada. Eu acho que depois você podia passar o contato pessoal do Ecoa. Já estou sentada ali do lado. Mais alguém? Então, olha bem. Neia? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Neia, militante do MAN e também trabalho no NACAB, né? Faço parte do NACAB. Uma das propostas que surgiu é organizar, né, juntar, fazer um encontro dos atingidos na mineração. Então, a gente está se colocando, né, a ser essas duas organizações que vai promover, tentar promover esse espaço, mas muito também em parceria com outras organizações que possam nos apoiar, principalmente financeiramente, né? Então, a gente está se colocando a ser essas organizações centralizadoras para poder puxar esse encontro. Quais as duas organizações? MAN e NACAB. Ótimo. CTA e Participa Minas. Aí agora. Mais alguém? Então, olha bem, o que nós conseguimos encaminhar? Programa de formação junto com esse centro de pesquisa e tal. Quem se colocou? ECOA e TCP, a Fernanda e o Marcinho enquanto ECOA, mas colocou para temas bem específicos. Encontro dos atingidos e ameaçados por mineração e agroecologia e mudanças climáticas. Comissão de Enfrentamento à Mineração, NACAB, MAN, CTA, a Bela e a Neia. E esse trem aí de Mineiro, como é que chama? Participa Minas. Bom, realizar a Conferência de Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Polo, CTA. A Adriana se colocou e chamando aí a ajuda de todo mundo. Encontro das EFAS, Licena mais ECOA. Intercâmbios, CTA, ECOA e MST. O intercâmbio a gente desenvolve desde 2008. E como diz uma pessoa que está sentada à minha frente, o intercâmbio foi, na verdade, que começou a mostrar que era possível fazer um turismo de base ecológica. Então, o intercâmbio, né, Liz? Então, o intercâmbio ele abre muitas possibilidades. E é uma proposta que não é difícil de encaminhar, mas precisa de ter organização local que tope e que, de fato, puxe. Então, se alguém quiser entender melhor o que é esse intercâmbio, fala com a gente aí. Se for preciso, a gente vai lá, faz um intercâmbio para mostrar como é que é a metodologia. Tem uma metodologia já consolidada, que é um pontapé inicial, depois pode ser o que for, quiser fazer, mas a gente se dispõe. Aí CTA, ECOA, MST, eu enquanto pessoa. Estudos e vivências, intercâmbios em turismo e agroecologia, o CACA e a ITCP. E o MST. Tem aqui a participação do Congresso Brasileiro de Agroecologia e do 4º encontro dos núcleos de estudo em agroecologia. Tem um grupo na UFV se mobilizando para ir. E aí precisa descobrir como é que os meninos estão fazendo reunião. Tem alguém aí que está participando? Você quer falar, Leandro? Não, na verdade eu estou gravando. Não. Mas quem mais está participando? O Braulio tá, né? Vem cá, Bela. Falar como é que faz, qual o contato, se alguém quiser ir participar. Mas é muito importante que cada um no seu lugar comece a se organizar se quiser ir no CBA. Boa tarde, gente. Nós estamos organizando toda terça-feira o encontro lá na Casa 19, onde é o ECOA, né? Esse microfone tá dando choque. Uai, é porque eu tô descalço, tô vivendo agroecologia. Enfim, a gente tá fazendo essas reuniões, esses encontros,
toda terça-feira, 6h30, e aí a gente consegue fazer, já teve, né, oficina de escrita científica, oficina de escrita criativa, oficina de escrita antirracista, e agora a gente está com alguns movimentos para arrecadar fundos para a gente conseguir ir com a caravana, que está rolando a rifa, tem os cartazes pregados, a gente esteve aqui com o bazar, e aí a gente tá uma vez por mês no bazar, com o bazar lá nas PUV, na mão da Neia tem a rifa também, e a gente está organizando a festa da agroecologia para acontecer em agosto, então vai ser divulgado. E quem tiver interesse, que não está ainda se organizando nos seus territórios e precisa de ajuda para mobilizar as caravanas, ou seja, uma rota que o nosso ônibus dê para passar também, pode chamar a gente. Estou sentada aqui no canto. E o encontro dos núcleos de agroecologia, cada núcleo vai poder mandar 2 pessoas. E aí o ECOA tem que se organizar para mandar 2. A gente sabe que tem um núcleo de Muriaé, também se organizar para mandar 2 pessoas, de Rio Pomba, das universidades e dos institutos federais, né? Bom, ficou então faltando um encaminhamento, que é o acesso e permanência à educação, mas isso é muito mais para a política pública, está aqui como organização, mas é política pública, e a formação e elaboração de projetos de prestação de contas. Quem trouxe esse ponto foi a Stephanie, que é lá de Cataguás. Eu vou pôr o nome dela aqui e vou levar esse ponto, acesso, permanência e educação, para o ponto de política pública. Comunicação. Tem 4 campanhas aqui. Campanha em defesa das águas e contra os agrotóxicos, campanha pela divisão justa do trabalho, campanha em território livre de mineração, campanha de mobilização social. Eu vou deixar as campanhas todas para um ponto específico, que eu acho que a gente tem que debater um pouco mais aqui. E tem um outro ponto em comunicação, que é a divulgação e articulação do turismo e economia solidária. Esse grupo do turismo se responsabiliza por isso também? ITCP e o CACA, beleza. E o MST, eu sempre esqueço do MST de propósito. É porque eu não anotei aqui, é por isso que eu esqueço. Aí eu vou passar para o terceiro eixo, que é a organização. Tem um que é a identificação de coletivos de cultura, criação do Fórum de Cultura Popular, o grupo de turismo agroecológico, acho que também já pode de cara colocar as 3 organizações, organização de grupos de saúde, acesso aos espaços organizativos pela juventude, incentivar as organizações dos núcleos de agroecologia, organizar a Secretaria Executiva da Comissão Regional de Enfrentamento à Mineração e fortalecer o turismo e agroecologia, formação de um grupo de WhatsApp. Também já coloco para vocês. Os outros pontos de organização, tem alguém que quer falar? Alguma organização que vai puxar, que se propõe? Ah, tem um outro ponto que ficou também fora aqui, viu, Lília? Que é a realização de um encontro das mulheres do Polo. Ô, Roberta. Pode pôr o CTA aqui? Tá. Então, organização, alguém quer falar? Vira os pontos que eu li aqui? Só reforçar que eu assumo o compromisso de articular com os municípios do território na conferência. Tá. Eu já pus você aqui também, eu que esqueci de falar. Alguém aqui quer falar sobre essa pauta mais organizativa? Quem vai criar o fórum? Então o turismo já está aqui, né? Então se ninguém se propõe... Tem um ponto grande aqui, que é de políticas públicas. Todo esse ponto... Tem vereador aqui? Tem assessor de deputado aqui? Então, essa pauta de políticas públicas, Célio, eu acho que você devia levar para uma discussão com os deputados, com os vereadores, com os prefeitos. E eu vou ler de novo aqui. Pensar políticas para os jovens, linha de crédito específica para aquisição de terra pelos jovens, reforma agrária, que é uma pauta de todos nós, possibilitar cannabis no SUS, fortalecer as farmácias vivas, fim da escala 6x1, a gente está com plebiscito, facilitar o acesso às variedades e raças crioulas, elaboração de uma política crioula e apoio para a questão dos espaços aqui, das catadoras e o requerimento à prefeitura. Então, o Célio e esse mais específico das catadoras, eu apoio o ITCP, beleza? Para encaminhar isso. Bom, o outro ponto é de restauração.
Aí tem a restauração ecológica, a restauração agroecológica, o SAF Leite e Mel e os Guardiões de Sementes. Eu acho que a Júlia quer falar do SAF Mel. Já está faltando isso desde mês atrás. É só falar que nós escutamos. Então, gente, sobre o SAF Leite e Mel, alguém já ouviu falar desse projeto? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. A maior parte, né, das pessoas. Então, só explicar um pouco o que é esse projeto. Lá na Embrapa de Gado de Leite, Coronel Pacheco, foi criado esse projeto que visa a implantação de uma unidade demonstrativa, né, numa área bem degradada lá da Embrapa, que está uma unidade demonstrativa de uma forma, né, de implantar ali naquela pastagem o SAF, né, o Sistema Agroflorestal, com abelhas nativas e que possibilite também ter o mel nativo, o leite e o reflorestamento, né, a agrofloresta. E esse projeto a professora Fernanda Samarini que está puxando lá, só que ela foi em 2023 que ele foi aprovado pela Embrapa, então esse projeto está aprovado, é bem ao lado ali do nosso assentamento, do Denis Gonçalves. Porém, até agora esse recurso ele não chegou. Foi aprovado R$700 mil para poder ajudar a implantar essa unidade demonstrativa, com barraginhas, coxinhos, todo um processo assim que vai ser como um laboratório, né? A ideia é que ele não seja uma coisa para ser replicada, mas para inspirar, né? Provocar reflexão sobre isso, como a gente pode recuperar as nossas pastagens. E até agora esse repasse não chegou na Embrapa, né? A gente sabe que a Embrapa está sendo disputada, está sendo sucateada também, né? E esses projetos de agroecologia, de agrofloresta, vão ficando um pouco mais na margem. Então, até hoje, desde 2023 até agora, não aconteceu a efetivação desse recurso no projeto. E aí a gente tem feito umas reuniões lá no nosso território, né? Esse núcleozinho sul, que a gente acabou se denominando ali, com algumas organizações, né? Nós, o MST e entre outras. A Embrapa, esse projeto está fazendo parte, né, do polo desse núcleo, né? Então a gente tem se fortalecido enquanto rede, né? E trazendo pautas também para o polo, né? Desse coletivo maior que nós estamos aqui hoje representando também, né? E aí a gente discutimos a proposta de trazer uma carta, né? A Fernanda escreveu uma carta pedindo apoio do polo, né? Para as organizações, movimentos coletivos poderem assinar, quem quiser. A gente mandou isso no grupo operativo, né? Tá com a Bela, e quem está no grupo operativo viu. A gente pode dar uma repassada na carta depois, ler. Não dá para ler agora, ela tem 4 páginas. Explica o histórico do projeto, quais ações já foram feitas. Até agora as ações foram feitas de forma de mutirão. Inclusive tem planejado um mutirão para setembro, acho que é 18 de setembro. Lá no espaço dessa unidade demonstrativa. Então, assim, vem acontecendo algumas coisas muito incipientes ainda. Então, convite para também todo mundo poder vir participar, se possível, do mutirão. Mas o convite específico de hoje seria esse da gente assinar essa carta, que a gente possa mandar para a chefia nacional da Embrapa e eles entenderem que é relevante para os movimentos sociais, para a agricultura familiar, para os assentados e assentadas, a gente ter essa unidade demonstrativa ativa ali, né? A gente queria pedir se isso é consenso. A carta eu mandei, eu acho que é muito grande para ler, Irene. São 4 páginas que a Fernanda escreveu. Mas eu acho que a gente pode, a partir do grupo operativo, disparar para os outros coletivos. E se for necessário, a gente dá uma lapidada na escrita. Acho que a gente pode discutir isso também. E assinar, né? E encaminhar para a chefia da Embrapa Nacional. Beleza. E a Patrícia leva em mãos. A Patrícia, queremos que ela leve em mãos, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Braulio, né? Atuo no Instituto Socioambiental de Viçosa, Isa Viçosa, e também estou participando colaborando com o projeto Restaura Zona da Mata, que é capitaneado aí pelo professor Felipe Simas e a professora Lausane, lá do Laboratório de Análise de Sementes Florestais. As coisas meio que se perpassam, né, entre a minha atuação no Isa Viçosa e no projeto, então vou unificar a fala aqui, né. O Isa Viçosa vem trabalhando desde sempre, né, com projetos aí primeiro, acho que assim, né, a gente teve um grande aprendizado na nossa sede, né, uma restauração que foi construída lá ao longo dos anos, desde que o pessoal que reside lá no Ecovila, lá, né, iniciou esse processo de restauração.
E muito importante na nossa história também é a questão do plantio de água, né? Que o pessoal da Plantágua, que está aí representado pelo Nilton e o Marcelo, o plantio de água a partir de 2015 entra na nossa história e a gente percebeu que a implementação dessas tecnologias lá nas nossas áreas, né, possibilitaram a perenização do curso d'água, né? A gente está assentado nas cabeceiras do Ribeirão São Bartolomeu, que forma essas lagoas aqui do FV, por exemplo, né? Todo o recurso hídrico, ou a água, né, que é consumida aqui na UFV potável, né, vem do Ribeirão São Bartolomeu, então ele tem uma importância muito grande, tanto para a universidade quanto para o município de Viçosa também. Então a gente trabalha, né, na difusão dessas tecnologias sociais, do plantio de água. O plantio de água tem esse pano de fundo, né, na agroecologia, o manejo agroecológico, implantação de sistemas agroflorestais, também no intuito de fazer a regularização ambiental das propriedades, né? E a nossa ideia é trabalhar junto às comunidades, de modo que essas comunidades, ao longo do tempo, né, elas tenham autonomia, continuem, né, ou exerçam sua autonomia de modo mais pleno, né? Então a nossa ideia é essa. E a gente vem, né, articulando também, aí eu digo, apoiando, né, a formação de redes de coletores de sementes florestais, que é um ponto de pauta que estava acima aí, né, Irene, de organização, junto, né, então o Isa Viçosa apoia também esse projeto Restaura ZM, que também está fazendo essa discussão, né, da coleta das sementes florestais, para a gente poder restaurar, né, os nossos próprios territórios, né. A gente está vivendo um tempo aí da restauração ecológica em grande escala, nessa onda aí da década da restauração e tal. E só que a gente, ao longo desse processo, né, está construindo até com os sujeitos e as sujeitas aí dos territórios, de que o interessante, né, a gente gerar esses ciclos, né, de restauração nos próprios territórios, né, porque a gente sabe que quando o pessoal é assentado, né, da reforma agrária, ou mesmo quando algum agricultor familiar vai adquirir um terreno, muitas vezes eles se encontram bem degradados, né, e até um motivo desses terrenos não estarem sendo mais explorados ou terem sido colocados à venda, né. Isso, né, devido à exploração da terra aí pelo agronegócio, né. Então a nossa ideia é essa, né, a gente restaurar os territórios, né, a partir dos conhecimentos, dos saberes e da nossa biodiversidade, né, tanto na questão das sementes crioulas também, né, mas também das sementes florestais, né, que elas são importantes. Tem um movimento em nível nacional de organização de redes de coleta de sementes florestais de base comunitária, que o Instituto Socioambiental, que é o nosso primo rico lá de São Paulo, o ISA, né, encampa essa frente aí nacionalmente do redário de redes de semente, né? Então é um organismo que agrupa essas redes de coletores e conecta elas em projetos de restauração em grande escala, né? Atendendo aí compensações ambientais de grandes empresas, enfim. Mas é uma forma também né, da gente conseguir restaurar os nossos territórios com a nossa biodiversidade, quanto também de gerar renda, né, gerar fluxo de biodiversidade, e é por aí, né, a minha prosa aí. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Heitor, eu sou professor no Departamento de Solos, de Biologia dos Solos, e eu queria trazer aqui um pouco a importância da gente discutir sobre sistemas agroflorestais enquanto estratégia para adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, eu faço parte do Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo, do ECOA, e dentro do ECOA a gente busca dar visibilidade a esse tema e trabalhar ele tanto a nível local, no sentido de desenvolver práticas agroflorestais que possam contribuir para a multifuncionalidade do sistema. Então, hoje em dia, quando a gente fala de mudanças climáticas em debates internacionais e às vezes até locais, se fala muito de sequestro de carbono. E a gente sabe que dentro da agroecologia isso não é suficiente para nós e nem é essa lógica que a gente quer de ficar contabilizando e monetizando carbono que a gente coloca no solo.
a gente tem que pensar numa perspectiva de multifuncionalidade, das múltiplas funções dos sistemas agroflorestais, e isso se dá a partir da diversidade. Então a gente está com alguns projetos buscando trabalhar isso em diferentes níveis, tanto no nível de influenciar mecanismos de financiamento globais, né, das Nações Unidas e de outras organizações que estão abrindo os olhos para a agroecologia, e eu acho que é nosso papel pautar isso lá dentro, e ao mesmo tempo trabalhando localmente com os agricultores e agricultoras para, por exemplo, pensar em indicadores para avaliar esses sistemas e monitorar esses sistemas, pensar em modelos de redesenho, em como pesquisas podem contribuir nesse sentido. Então a gente deixa o convite aberto para quem se interessa por essa temática. Tem um projeto internacional que a gente está também coordenando agora e que tem uma pegada local aqui na Zona da Mata. Então quem tiver interesse em trabalhar com o sistema agroflorestal, em diversificar as lavouras, diversificar as propriedades, especialmente com o uso de árvores, a gente está trabalhando com esse tema. A gente mandou o projeto do ECO agora para o CNPq também, com um componente para fortalecer os sistemas agroflorestais. Espero que seja aprovado. Tem outros projetos aí que a gente está aguardando os resultados, mas estamos tentando alocar recursos para fortalecer essa temática. E só para lembrar que a Zona da Mata ela é referência em sistema agroflorestal. A experiência de SAF, que a gente fala, Sistema Agroflorestal com Café, começou há mais de 35 anos. E durante um tempo aí essa discussão ficou um pouco esmorecida, um pouco fraca, e a gente está tentando trazer isso de novo. Então quem tiver interesse em contribuir, em somar, a gente está aí para construir junto. É isso. Obrigado. Gente, a Irene falou sobre a cultura popular, talvez dar um informe, que o PNAB, né, a Aldir Blanc, ela foi aprovada até 2029 e tem recurso para todos os anos. E a gente estava tendo uma discussão com a prefeitura que os grupos organizados da cultura, né, então a música, o teatro, as artes visuais, estão bem estruturados e conseguem captar esse recurso junto com a prefeitura. E a gente teve uma reunião que as culturas populares, elas não estão entrando nesse processo, né? E podem entrar. Então o pessoal do samba, o pessoal dos quilombos, o pessoal da capoeira, o pessoal aí, né, podem se organizar, se cadastrar para acessar esse recurso da lei Aldir Blanc, tá? Que está disponível agora por 4 anos seguidos. É uma verba que é para a cultura, né? Então o pessoal das culturas populares primeiro se identificar com cultura popular, se cadastrar na prefeitura para o ano que vem poder acessar esse recurso, que é muito simples o acesso a esse recurso, né? Então o pessoal ficar de olho. Tem o pessoal do Buiaé que participou da reunião e se quiser pode entrar em contato que a gente dá os caminhos para falar isso, como acessar esse recurso que está disponível na Prefeitura de Viçosa. Beleza, gente. Então ficou assim, olha, essa parte da cultura, o pessoal da cultura que trabalha mais com isso, eles não estão aqui. Mas o Giga já pelo menos fala que em Viçosa já tem alguma coisa começando. Grupo de turismo ecológico já foi, rede de coleta de sementes é o ISA. O acesso aos espaços organizativos pela juventude. Eu acho que a gente tem que fazer um compromisso coletivo aqui, de todas as organizações, criar espaço para que as juventudes, de fato, participem das suas organizações. Não é ir lá carregar caixa, é participar de fato, ter cargo, ter poder de voz, de decisão, e participar efetivamente, porque fica todo mundo querendo que a juventude participe, mas não cria, não dá autonomia, não cria de fato lugar de fala para a juventude. Então podemos assumir esse compromisso coletivo? Beleza. Aí tem um outro ponto, que foi o incentivar os NEAs. Eu acho que isso aí a ABA está fazendo. E organizar a Secretaria Executiva da Comissão Regional, CTA e NACAB já estão conversando sobre isso. A questão dos grupos de saúde, a gente vai ficar no cabide para discutir em outro momento, que ninguém se manifestou.
Das políticas públicas, a gente já encaminhou, então, a parte mais das catadoras com o ITCP, e o Célio vai puxar essa discussão aí enquanto assessor, e a gente, todo mundo também assumiu o compromisso coletivo, primeiro de saber em quem que a gente vai votar ano que vem, e segundo, de estar participando efetivamente da vida política do país. Porque a gente quer que as políticas caiam de paraquedas bem feitas e maravilhosas no nosso colo. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Ou a gente participa, ou vai ser do jeito que eles quiserem. Então, acho que a gente tem que também assumir esse compromisso. A parte de restauração, então o Isa, a Júlia vai encaminhar a carta, o Heitor, o ECOA, com esses projetos, e o CTA também, que a Luana está fazendo um trabalho árduo com os guardiões de sementes, e não à toa foi essa maravilha que foi na troca, que daqui a pouco a gente vai, inclusive, para a troca de sementes e muda. Com isso, a gente encaminhou, da forma como a gente dá conta, as demandas de ontem. E aí tem alguns pontos que eu falei que a gente ia abrir para fazer um debate maior, e uma das campanhas. Tem duas campanhas aqui. Uma é uma campanha mais geral de apoio à agroecologia, de defesa do polo, defesa do meio ambiente, defesa da água, sei lá o quê, que a gente tem uma campanha, e a outra que é pela divisão justa do trabalho doméstico. Eu queria, para abrir esse debate, que algumas pessoas que estão aqui, que participaram da campanha pela defesa da vida e do meio ambiente, foi uma campanha forte que as organizações fizeram aqui na década de 90, e que tem muitos frutos até hoje. Então, se as pessoas que participaram dessa campanha pudessem vir aqui dizer como é que foi essa campanha. Quem é que está aí? O Ivo e o Breno era a dupla, o agro e o tóxico. O Breno era o agro e o Ivo era o tóxico. Depois eu vou explicar como é que era isso. Mas eu acho... Ô, Ila, você não quer falar um pouquinho, você lembra? Se pudesse me trazer o microfone aqui... Eu vou levar para você. Não levo nada, esse negócio não sai, não anda, não. É isso dali, talvez. Microfone sem fio. Não tem, não funciona. Senta pelo menos essa cadeira daqui, William. Lá vou eu. Aí é assim, a gente pede, mas só aceita o que recebe. Tem que rezar pro santo certo, né? Não, mas aí tá bom, já pode sentar que o microfone já foi aí. A gente Tudo bem, aqui? Tudo bem. Eu já ia. Bom, campanha em defesa da vida e do meio ambiente. Na década de 90, a Adriana vai lembrar disso, já nem estou vendo mais a Adriana aqui de Muriaé. Adriana, Você vai lembrar que essa campanha, ela não pegou fogo porque não era queimar o capinado que era o objetivo, era o combate aos agrotóxicos, né? E nessa esteira foi que surgiu a educação do campo. A educação do campo veio no debate da campanha em defesa da vida e do meio ambiente. Então a gente fez encontros municipais, regionais, fizemos o estadual e o nacional para poder alertar contra essa meleca de agrotóxicos que está aí. Quer dizer, ontem na marcha vocês viram a repercussão ali do drone ali na frente da empresa que está com os drones para espalhar o agrotóxico, né? Que essa é uma questão difícil que a gente está vivendo mesmo, né? Então, não, tem que ter a tecnologia, tem que ter... Quer dizer, o meu menino, vocês viram ele ontem aqui com celular e dirigindo um drone, né? Então, não, o drone, a tecnologia, a inovação, tem até atendo ali das inovações camponesas, que eu espero que não fique nos aplicativos de celulares, né? Porque a inovação do ponto de vista
da ciência das universidades acaba sendo a inovação dos aplicativos, né? Que importa a inteligência artificial, tudo isso e tal, mas não pode ser o único caminho que se vê. A gente precisa ver mais caminhos, e em defesa da vida e do meio ambiente chamou atenção para isso. É preciso a gente ver onde que está sendo utilizado de um modo tal. Eu até fiquei surpreso, eu ouvi aqui uma fala, não me lembro de quem, há pouco, falando que o SAFES saiu de moda, o nome desapareceu e tal, e agora está voltando. Eu acho que o marketing está trazendo isso, essa necessidade de a gente revoltar, né? Eu li os 3 livros que saíram desse esse baiano, do Recôncavo Baiano, Itamar Vieira Júnior, né? O Torturado, que fala da educação do campo, se eu posso sintetizar nessa simplicidade, né? Depois ele lançou Salvar o Fogo. Salvar o fogo, como é que é isso? Assim, o senhor Neném estava sentado aqui, ele sempre falava, não, fogo não, a agroecologia tem que eliminar o fogo. E na engenharia florestal aqui da universidade, não, é como que a gente vai ser amigo do fogo, né? E o Salvar o Fogo conta a história do fogo tornando as coisas ruínas, mas nessas ruínas o fogo deixa marcas que possibilita a reconstrução. E por fim, agora no meu aniversário, há um mês atrás, eu ganhei o 3º livro dele, que é Dora Mar ou A Odisseia. Dora Mar é a fé, o nome da mulher que saíram da ligação do Senegal, de Dakar, num container, num navio, e atravessaram este mar e chegaram em Salvador da Bahia. Então, todos esses 3 livros falam dessa relação entre a África e o Brasil. E aí, nesse sentido, a revolta, né? Como é que vai voltar? Já no primeiro, no Torturado, os africanos que vieram voltaram para a África e criaram a República dos Malê. Então tem toda uma questão aí difícil, né? Para nossa colonização. Então estou aqui pedindo para falar da campanha em defesa da vida e do meio ambiente, que a Irene já chamou o Ivo de tóxico, mas é amoroso, Esse é o Ivo Juquinha, citado. Não, gente. Então, eu espero ter contribuído, mas eu vou insistir, porque a partir da leitura desses 3 livros, me veio que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. É tudo que eu consigo. Obrigado. Lembra, a campanha era contra os agrotóxicos, mas ela chamava pela vida e meio ambiente. E agora o Ivo vai falar porque que ele era o tóxico. Oi, gente, boa tarde a todos, a todas. E eu não lembro que ano que isso aconteceu, né? Também não tem. Mas, por aí. E aí, na verdade, o lema da campanha era em defesa da vida e do meio ambiente, né? E aí, nesse processo, o Breno e eu, a gente saía para os lados aí de Divino, Espera Feliz, Araponga, Muriaé, Manhuaçu, Manhumirim. A gente saía fazer, junto com os sindicatos, né? A gente fazia uma
junto nas escolas, às vezes nas escolas rurais também, a gente fazia uma apresentação, né, sobre os agrotóxicos, né? E aí eu falava, chegamos a reunir, né, eu lembro lá em Espera Feliz, a gente reuniu muita gente, depois a gente saiu numa passeata, fizemos uma passeata lá também, um ato que nem foi feito aqui ontem, a gente fizemos várias vezes em alguns lugares, esses atos também de manifestação contra o agrotóxico. Porque na época, o que mais estava complicando era o tal do Pagiston, né? Que era a Bayer que tinha jogado para o café um produto que se aplicava com a mão, e esse produto era altamente tóxico, e começou a haver problemas de intoxicação, chegou a ter óbitos, né? Nas regiões que estavam mais de café, que estavam utilizando isso, e aí a gente fez um movimento para combater a esse uso também, principalmente pelo Basiston e os agrotóxicos em si. Aí a gente fazia duas palestras, vamos dizer assim, né? Eu fazia uma palestra inicial falando dos agrotóxicos, né? Com relação a cada tipo. Oi? Falava mal, lógico, falava mal dos agrotóxicos, qual eram os tipos de agrotóxico e tal, e fazia com nós combatendo então esses agrotóxicos. E aí o Breno, depois que eu falava, ele entrava com a alternativa aos agrotóxicos, né? E aí então a gente se colocou como dupla, né, do agro e do tóxico, né? Então o Breno era o agro e eu era o tóxico. Então a gente fazia sempre esse movimento. E foi legal, acho que a gente trabalhou, nós conseguimos bastante coisa, conseguimos, a gente principalmente com a Bayer, a gente teve um embate muito grande, porque a gente ia numa escola, num lugar lá, fazia uma palestra, 2 dias depois apareciam lá, ou antes, apareciam os caras da Bayer, dizendo, não, que esse negócio de Basiston pode, ou então o tal do glifosato, né, do Roundup também, que o pessoal vai dizer, não pode beber, pode botar na água e tal, e beber. E a gente chegava lá, então vem cá atrás, os caras aqui, a gente vai preparar o coquetel para eles, eles bebem e tal na nossa frente. Então, foi assim, um embate, e até hoje, vamos dizer assim, a gente pode continuar com essa luta, porque a coisa ainda continua, né? Muito obrigado, gente. A última que vai falar um pouquinho, para lembrar, é a Adriana. Só dizer que na época eu era jovem, né? Então, Irene pediu para falar, na verdade, de fato, eu era jovem, né? E eu me recordo que em Muriaé, lá no MTC, que é um espaço muito grande, né? Um clube que tinha em Muriaé, tem ainda, né? E foi feito o Fórum em Defesa da Vida e do Meio Ambiente. E trazendo isso que os companheiros, né, estão dialogando. De fato, né, tinha uma ideia de falar, e ainda alguns ainda falam, né? Que vou jogar o remédio na lavoura, vou jogar o remédio na propriedade. Então essa discussão do agrotóxico, ela veio falar que não é remédio, é veneno, né? Então veio deixar claro que agrotóxico não é remédio, que é veneno. E junto com isso veio de fato também fomentando a importância dos campos de semente, né? Naquela época, década de 90, a gente tinha muito campo de semente na região, né? Principalmente do milho. Há também dos mutirões, né? Da cauda viçosa, o mutirão do biomagro, né? Então vem trazendo esse contexto, trazendo as alternativas, as soluções e de fato destacando o desafio dos não remédios, mas de fato dos venenos. E nessa articulação, né? Eu me recordo, envolvido, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais, alguns professores da universidade, da UFV, CTA, né, e outras ONGs. Então, era, para além do campo, uma discussão política mesmo, de ação e de fortalecimento. Então, e na época a gente não falava de ecologia, né, Irene? A gente falava as práticas alternativas de saúde, e os remédios a gente trouxe o fomento que é veneno. Tira disso. Primeiro, que embora era de combate ao agrotóxico, não falava isso diretamente na campanha. O slogan da campanha era um chamado para a defesa da vida e do meio ambiente. Então isso está muito presente na cultura da Zona da Mata. Eu não tenho que atacar o outro, eu tenho que chamar para o meu lado aquele que eu quero que viva.
Então, essa é uma lição importante para a hora que a gente pensar um slogan para a campanha. O outro é que a campanha não é só uma frase. Eu tenho até hoje o adesivo da campanha, tem um ônibus da UFV que até hoje tem o adesivo da campanha. A campanha não é um adesivo. A campanha é estruturar e se organizar para fazer o debate. Então, isso que o Ivo, o Breno, Jandira, que era de Belo Horizonte, vinha, os sindicatos se mobilizavam, se organizavam, tem que ter uma organização. A campanha não é só um slogan. E por que foi importante a Adriana falar? Recentemente, eu fui na comunidade Muriaé, que é a comunidade dos Mendes. A comunidade tem umas 40 famílias, todo mundo agroecológico, todo mundo contra a mineração. E o que essa família do Adaí, Iradice, falaram para mim? Foram duas coisas muito legais. Primeiro, eles falaram que além das SEBs, do trabalho do sindicato, a conversão, a mudança, o entendimento que era veneno, não era remédio, e a ida para a agroecologia, ele reconhecia o papel dessa campanha nessa transformação da comunidade. E uma outra coisa, ele perguntou assim, você quer levar semente dente de burro? Eu falei, eu quero, que a gente está indo para a caminhada franciscana, eu quero levar a semente. A hora que ele me deu o saquinho de semente, a Dirce virou e falou assim, está indo para o lugar que veio, para o CTA. Porque essa da articulação da questão das sementes foi feita junto. Então, por que é importante a gente pensar isso? Porque para a gente pensar uma campanha, o slogan, mesmo que a gente saiba que a gente tem uma coisa contra, para a Zona da Mata, é importante a gente levar em consideração essa cultura de trazer o chamado para a pauta positiva e não negativa. E o segundo é como é que a gente organiza isso. Então, enquanto a gente vai pensando, está esvaziado, mas eu acho que é importante a gente continuar com esse debate um pouquinho, chamar alguém aí para falar da campanha justa pela divisão do trabalho doméstico. Ou não querem falar? Licença, boa tarde. Todo mundo bem? Meu nome é Nayara, eu trabalho lá no Programa de Mulheres e Agroecologia do CTA. Irene pediu para falar um pouquinho sobre a campanha. A gente propôs na peneirinha das mulheres ontem que fosse incorporado aos trabalhos, aos projetos dos companheiros, das organizações, a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico. Essa é uma campanha que já existe há 10 anos, esse ano ela completa 10 anos, e é uma proposta, é uma iniciativa feminista que propõe denunciar a naturalização de que os trabalhos domésticos e de cuidado recaiam sempre sobre as mulheres. Então, a campanha tem muitos materiais maravilhosos para serem distribuídos, né? Tem vídeo, tem matéria pronta. E a ideia é que não seja só uma coisa feita pelas mulheres também, mas que os companheiros das organizações também possam incorporar as atividades, os materiais da campanha nas suas ações e nas organizações também, reafirmando que a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico e de cuidados não é tarefa só das mulheres. Então, vamos propor partilhas mais equilibradas desses trabalhos, que sobrecarregam muitas mulheres e fazem com que elas não consigam participar das conversas, né, da participação efetiva política nas organizações, porque estão sobrecarregadas em casa. Então, essa é a proposta da campanha. Eu espero que as organizações possam incorporá-la aí nas atividades. Obrigada. O grupo operativo vai assumir isso, né, Bela, da campanha. O grupo das mulheres está assumindo a divulgação e tal da campanha pelo trabalho justo, pela divisão justa do trabalho. A campanha, a gente precisa de pensar e precisa discutir nas nossas organizações que campanha nós queremos. É campanha contra a mineração, a favor do quê? É pelas águas, é pelas sementes? Então nós precisamos de aprofundar isso, que campanha e como é que nós vamos organizar essa campanha. Então era isso que a gente queria trazer para aqui agora. Uma outra pauta, quantas horas são? 10 para as 4. A gente vai acabar mais ou menos às 4. Duas outras pautas. Uma é a mudança do nome de Serra do Brigadeiro para Serra dos Puri. Seria muito importante a gente trazer algumas vozes aqui. O que está pegando, por que tem gente que é contra a mudança de nome e por que tem gente que é a favor. E aí eu gostaria de ouvir falas. Por que é a favor e por que tem gente que é contra. Se tiver alguém que é contra aqui também falar. Porque a gente sabe que tem um movimento de resistência.
Saiu da troca de 2 anos atrás, a proposta de mudança. Leleco fez um projeto de lei, mas está encontrando resistência. E eu não sei quem é que quer falar sobre isso. Eu posso? Você não. Você não. Fala demais, dá bom dia, cavalo, né? Serra dos Puri. 1996, nós construímos aqui, antes da criação do parque, o simpósio participativo de criação do parque. Foi ali naquela biblioteca, ali no auditório daquela biblioteca. Eu me lembro, eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, recém-chegado aqui na universidade como professor, e eu falava Parque Estadual da Serra dos Puri, 1976. E fui calado, porque ninguém estava afiado com essa história dos Puri da região. Eu agora penso, Irene, fiquei pensando se eu me inscrevia na organização para chamar o movimento de ressurgência Puri para participar do polo mais integralmente. Mas eu não vou fazer isso. Vocês estão vendo que a minha mobilidade está bastante limitada, né? Mas, de toda maneira, dá atenção para as raízes quilombolas e Puri que estão nessa região. Eu acredito que isso é fundamental para toda a zona da mata, para todo o polo agroecológico de produção orgânica. Então, naquela época, quem estava participando aqui se lembra que, não vai criar o parque, aí vai desapropriar muita gente, vai criar o parque e vai impedir as trilhas de passar pelas trilhas e tal, vai criar o parque e não vai abrir a fazenda da fruticultura da UFV lá em Araponga, que fechou a trilha dos Puri de descer a serra e tal. Então, tem muita coisa ainda chafurdada na terra, né? E eu não tenho dúvida, eu dediquei 4 anos da minha vida fazendo a minha pesquisa de doutorado sobre os Puri da Serra. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma de que os Puri estavam aqui já de muito tempo antes, desde a época que aquele coronel francês veio trabalhar para a coroa portuguesa em Rio Branco, ali na Piedade de Cima, né? Onde tem lá a história de que os Puri que estão hoje na Serra do Brigadeiro, eles foram massacrados a ponto de fazer a água do rio correr em sangue. E de lá eles saíram e foram parar ali na Pedra Redonda. Então, isso são relatos de pessoas que viveram isso e que está ainda presente na memória dessas pessoas. Então, eu quero acreditar que a Serra dos Puri tem que ser uma bandeira, tem que ser uma plataforma. A Maior Pataxó de Caratinga trouxe para nós aqui um livreto do protocolo biocultural, O Caminho da Oca, e que começa com 2 páginas de um poema que uma jovem escreveu caminhando para a comunidade do Corro dos Florentinos, e depois pegaram esse poema como os capítulos que vai demonstrando a vivacidade daquilo que é dado por morto. Então os Puri estão vivos, mesmo tendo sido dado por morto na época
desse coronel francês a serviço da coroa inglesa, o Guy de Malière, que mereceu até uma estátua na entrada da cidade de Rio Branco, lá, como se fosse um camarada do bem. Não, ele era da guerra, matou preto, matou índio à vontade. E aí ainda tem cidade do nome dele, que é Guidoval e Marliéria, porque era Guido Malière, o nome do assassino a serviço da coroa portuguesa. Desculpa ter me alongado, mas fiquei indignado. Serra dos Puri! Então, o primeiro compromisso que a gente tem que fazer, independente da lei, a gente tem que começar a chamar de Serra dos Puri. Se escrever, põe entre parênteses pequenininho, Serra do Brigadeiro. A outra coisa é entender o que é o brigadeiro. Tem gente que diz que é o coronel que tinha a promessa de virar brigadeiro. Então é esse, que tinha a promessa de virar brigadeiro. Tem gente que acha que é porque o povo brigava de um lado e de outro. Tem gente que acha que é que tinha uma pedra parecendo um brigadeiro. Então a gente nem sabe quem é esse brigadeiro. E aí a Bela vai trazer um pouco do que ela tem ouvido, por que tem gente que é contra. E tem um movimento político contrário. Então, pessoal, eu estou representando o CTA no Conselho Consultivo do Parque da Serra, dos Puri. E aí, lá inclusive a gente tem uma conselheira que é do Poder Público do município de Fervedouro, que está fazendo uma campanha. Na verdade, assim, não sei se é uma campanha estruturada, como a gente estava falando, mas está fazendo um movimento contra esse projeto de lei, né? Ela mandou uma carta, circulou nos grupos e a ideia, assim, a base, né, do argumento que eles trazem, que ela traz, e que a gente vê que tem algumas resistências, é em relação ao turismo, né? Eles falam que como já existe, né, toda uma divulgação, uma identidade, né, turística em relação à serra, né, conhecida como Serra do Brigadeiro, que isso atrapalharia, né, o turismo. E tem várias iniciativas também de grupos, né, produtivos, comerciais, enfim, também que utilizam esse nome. Então, que isso seria, né, um problema. E tem feito essa campanha contra, né? Mas há cerca de 2 anos atrás a gente fez um encontro, acho que foi em 2023, se alguém lembrar aí, a gente fez um encontro das comunidades da Serra, acho que já tem 2 anos. E a gente falou, a gente pautou isso, né? Era recente, acho que foi em 2023 que saiu né, aqui da troca essa proposta, e aí já em seguida já saiu o projeto de lei. Então a gente fez esse debate e muitas pessoas não conheciam e entenderam, né, a proposta, entenderam toda essa história de reconhecimento desse território, desse povo ancestral. Então lá a gente tirou, né, uma carta, inclusive, apoiando essa mudança, né, de nome. Então acho que tem muito desconhecimento e tem muitos caminhos também em relação a possibilidades, né, do turismo de base comunitária, turismo da identidade, né, dos povos, comunidades tradicionais possíveis, né, a partir dessa identidade da Serra dos Puri. Mas a gente precisa de na hora da gente fazer o debate, a gente precisa de conhecer realmente esses argumentos contrários e essas figuras, né, que estão fazendo isso, para a gente poder contrapor. E a gente precisa debater isso nos municípios, né, com as organizações, porque se a gente não debater também, isso vai ficando, vai passando, então é uma disputa. Né? Eu acredito que a gente tem que incorporar isso nos espaços, né, como um ponto a ser debatido. Então, olha bem, o que está em jogo? É a questão da identidade. Quem que o povo vai se organizar para defender e se considerar como parte da Serra do Brigadeiro ou dos Puri? A identidade é dos Puri. O argumento do turismo, ele é falso. Por quê? Porque a Serra do Brigadeiro não é tão ponto turístico assim. Tanto é que a gente não tem... Vai domingo almoçar em alguns lugares que é da Serra, a gente não encontra restaurante, a gente não tem uma rede de hotéis. O turismo da Serra do Brigadeiro não está nos livros de turismo internacional, como está o Caparaó, como está o Ibitipoca. Então, o turismo, de fato, na Serra do Brigadeiro, ele ainda é muito incipiente, ele é muito frágil. E aí, o que a gente precisa
é de fato fortalecer um tipo de turismo que a gente quer, e daí a importância de sair toda essa questão do turismo e trazer, então, esse fortalecimento da identidade. Então, essa discussão de que vai atrapalhar o turismo, ela é falsa. A gente sabe que tem por trás um medo da discussão política e da identidade. Dos produtos idem. Já tem cachaça puri, já tem produtos puri também. Então, por que esse medo? Vem cá, vem cá. Vem aqui. Aqui, essa daqui é contra, aqui, ó. É só uma pergunta mesmo, porque um outro argumento contra que eu já ouvi é que os puris nunca moraram na serra, só passaram por lá. Vocês já ouviram isso? Sabem comentar sobre? Os puri nunca moraram na serra, é verdade? Mentira! Agora até hoje. Eles nunca moraram, não. Eles moram na serra. Eles moram. Tanto é que até tem muitos que já estão se colocando no IBGE enquanto puri. Então, é um debate político. Então, eu acho que o encaminhamento aqui é que as organizações façam esse debate. O Polo também vai fazer esse debate. A Caminhada Franciscana agora vai fazer o debate. E que a gente comece a assumir o nome Serra dos Puri. Beleza? Irene, posso falar? Pode. Então, gente, atualizando aqui algumas coisinhas, né? Vamos lá fazer esse resgate. Em 1927, quando eu comecei a trabalhar no Caparaó, na verdade em 1927 foi no Caparaó, né, quando eu formei. Mas agora, eu sei, tô brincando. Porque quando eu saí da minha graduação aqui, eu fui direto para o Caparaó, né? Eu graduei aqui em 89. Mas o meu doutorado foi em 2009, na Serra do Brigadeiro. E ele foi um objeto de pesquisa a partir de um edital, do primeiro edital de financiamento do Ministério do Turismo. Foram financiados, a fundo perdido, 50 iniciativas que buscavam trabalhar essa essência de turismo mais local que a gente conceituou através da Universidade Federal do Rio de Janeiro como turismo de base comunitária. Isso foi em 2012, né? Mas, né, a primeira vez que eu fui, eu já trabalhava com turismo desse nível, mas a primeira vez que eu fui no Brigadeiro para trabalhar com esse turismo base comunitária foi através do CTA, com o nosso amigo Paulão, né, aqueles projetos lá dele, né, a gente discutiu, inclusive, sobre turismo agroecológico, né, e a gente fez várias oficinas e tal, com o Serginho e tudo. Bom, esse resgate é muito interessante porque hoje, exatamente hoje, né, tem a segunda reunião ordinária do Conselho Estadual de Turismo e a primeira pauta é a criação de uma Câmara Técnica de Turismo de Base Comunitária pelo Conselho Estadual de Turismo, né, que a gente tem alguns representantes no Estado. A gente tem informal uma rede mineira de turismo de base comunitária, que infelizmente ela não funciona, né? A gente tem essa lei, né, a nível estadual aqui, graças à nossa deputada Heleninha, que na época eu estava como professor visitante na UFMG, e a gente fez de última hora essa lei estadual que foi aprovada, né? Então a gente tem todo um histórico, e para terminar, né, o turismo na Serra do Brigadeiro, eu sou um pouco suspeito para falar isso, né, mas eu acho que vocês aí do CTA acompanham. O turismo lá só veio a ser falado pelo povo de lá a partir desse projeto de turismo de base comunitária que a gente desenvolveu. E por que a gente teve essa visibilidade? Porque tiveram diversas instituições envolvidas, né? Foi o CTA, foi a própria Abriga, né, que é o circuito turístico, os dois circuitos turísticos, vários sindicatos, o IEF participando, né? E é justamente isso que a gente precisa de ter novamente, né? Essa discussão, porque quando houve essa consulta pública, eu fiquei sabendo dessa carta que o pessoal divulgou para votar contra, e o que eu fiz, né? Aí vocês não contam para ninguém não, eu simplesmente troquei as palavrinhas, né, para que eles votassem a favor da mudança para a Serra do Brigadeiro. E aí eu coloquei no grupo,
Da Serra do Puri. Desculpa. Aí eu coloquei no grupo da agroecologia, da ENEP, e mandei para Deus e o povo. E na hora, a gente estava perdendo, inclusive, né? E de uma hora para outra, a gente conseguiu reverter esse processo em menos de 2 dias. Então, assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente precisa realmente de mobilizar e de dar visibilidade a esse processo. Porque com eles, né? Quando eu tive uma única oportunidade de discutir sobre isso, eu questionei justamente isso. Esse turismo que está acontecendo hoje na Serra do Brigadeiro, é isso que vocês querem? Sem a participação, sem o empreendedorismo de fato local? É isso? Porque se é isso que vocês querem, vocês têm certeza que esse é o caminho que vai dar sustentabilidade para o turismo da região? Né? Aí eles ficaram assim, porque não tem participação comunitária, não tem empreendimento que dá certo. E aí eles falaram, mas o turismo lá do Seu Adão não é mais comunitário, né? Que lá foi o polo de turismo mais comunitário. Eu falei, não importa, mas lá nasceu através do TBC e é uma família da terra. O Seu Adão é Puri. Né? Não importa mas o começo é a base. Pode fazer um resort lá? Na minha concepção, pode, desde que seja um empreendedor local. Ela traz é muito importante, o que eles querem é invisibilizar o povo da Serra. Então, por isso a importância de mudar o nome, Venéia. Gente, a gente está terminando aqui, só tem mais um ponto. Eu quero só colocar um elemento de uma coisa que aconteceu que foi muito marcante para mim, acho que para os companheiros que participaram também. Em maio de 2024, teve o primeiro encontro regional de mulheres por território livre de mineração, lá em Muriaé, inclusive. E teve durante o evento, com mais de 80 mulheres, teve ciranda, que foi feita pelas companheiras do Programa de Educação e Agroecologia do CTA. E lá nesse encontro, a intervenção das crianças foi pegar a faixa, que estava aquela faixa Serra do Brigadeiro, território livre de mineração, que é bem grandona. Elas fizeram a faixa delas com papel, desenharam, escreveram Puris e colocaram no lugar de brigadeiro na faixa. Então, só para trazer esse alimento, a gente fez um acordo aqui no começo de escutar as crianças. Então, essa decisão pela mudança já foi referendada pelas crianças lá em 2024, elas estão muito à frente da gente. E essa intervenção da parte delas já aconteceu. Valeu. Bom, e aí vocês sabem que, vocês viram que eu reivindiquei que a Universidade Federal de Viçosa apoie a mudança do nome. Aí, claro, que o Ambrosio, na hora que saiu, ele virou para mim e falou assim, coloque no Conselho Universitário. Vocês acham que eu devo colocar no Conselho Universitário? Devemos, né? Mas como? A gente for lá, simplesmente colocar. Aí, Leleco estava aqui, eu falei, Leleco, reunião com o reitor. Só pauta se eles apoiar. Então, já tem uma articulação política com a universidade, o Leleco vai fazer isso, para conversar, para buscar o apoio da universidade. Agora, independente disso, eu acho que é isso que a Nayara falou. Se as crianças já disseram que é Puri, é Puri. A gente vai continuar o debate, vai continuar insistindo, mas o que o Caca traz aqui é muito importante, que ele traz um histórico, que na verdade, que turismo é esse, né? E que turismo que nós queremos. Então a gente tem que usar esses argumentos para contrapor e fazer essa contraposição política. Bom, último ponto é a mudança da data da troca. Ao invés de começar sexta de tarde, né? Sábado, domingo e segunda. E hoje é um dia que desmobiliza muito. Não sei se os agricultores estão aqui, tem poucos. A Adriana está ali. Eu acho que é muito mais fácil perder o último dia, ganhar o último dia de semana para vir para a troca, do que se ausentar da propriedade, da comunidade, no primeiro dia da semana. Eu queria saber, Carol está falando ali com certeza, eu queria saber se tem alguém que é contra, porque daí o Polo vai encaminhar um pedido oficial para a universidade, para que a troca comece então, sexta-feira, quinta-feira à tarde a gente vem, seja sexta, sábado e domingo. Tem alguém contrário? Até eles. Então, é isso, gente. Podemos mandar a carta? Sim. E o argumento é esse. É melhor se ausentar da propriedade no último dia da semana do que se ausentar no primeiro. Organiza melhor o trabalho quando você está
na propriedade no primeiro dia da semana. Joia? Mais alguma coisa, Bela? Resolvido? Tem mais 2 pessoas que pediram para falar. A dona Geralda, não sei, acho que ela já saiu. E a Cacá, que pediu, que queria colocar alguns pontos. E a gente vai. Não, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Cacá, Maria do Carmo Teixeira, professora aqui no DPE, Departamento de Educação. E eu estava junto com as outras companheiras coordenando a troquinha de saberes que acontece aqui junto com a troca, né? É um dos grupos aqui, uma das organizações aqui compõe a troca. E nós fizemos, vocês estavam aqui ontem, vocês viram a participação das crianças trazendo as suas ideias, trazendo as suas demandas, as suas reflexões, que foram feitas na parte da manhã, na peneirinha ali, na troquinha. Por mais que a gente fala inha, peneirinha, troquinha, isso daí não significa que é só de criança não, né? Nem é desvalorizado por isso, né? Mas enfim, pegando um gancho no que a Irene colocou aqui, sobre pedir um compromisso do polo em incluir a juventude, né, na participação mesmo, com protagonismo, com autonomia. Nós também, na troquinha, nós assim, inclusive as crianças, elas trazem a participação delas protagonista e a necessidade delas serem ouvidas, porque a gente costuma falar assim, vamos dar voz para as crianças. Não precisa dar voz, elas estão gritando. A gente precisa de dar ouvido. Então a gente precisa de ouvir, e aí eu queria desse polo nosso, dessa organização grande nossa, o compromisso em escutar, mais do que ensinar as crianças, nós precisamos de escutar as crianças, porque elas são cidadãs de pouca idade, mas elas são cidadãs de direito, elas são sujeitas de direito, e elas têm o direito a participar dos processos de desenvolvimento das suas famílias, das suas comunidades. Então nós pedimos, né, e vimos também aqui, eu acho que todo mundo pôde ver, como que essas crianças estão sabendo das coisas, elas acompanham as famílias, os grupos, os movimentos, principalmente, como elas aprendem com os movimentos sociais, né? Como o polo, ou seja, essa organização que a gente está falando aqui, querendo criar, querendo fortalecer, esse polo ajuda as crianças a desenvolverem consciência política sobre a agroecologia. Então, nós vimos isso com muita clareza, a profundidade dos conhecimentos, o alcance do que elas falam aqui, né? Então, ao mesmo tempo que o polo ajuda as crianças a desenvolverem essa consciência política sobre a agroecologia, as crianças ajudam o polo a desenvolver os seus processos, os seus projetos, né? As suas campanhas e a consciência política. Então, é um mecanismo de mão dupla. Então, o polo só tem a ganhar com a inclusão efetiva, com autonomia, com protagonismo, com lugar de fala das crianças nos processos de desenvolvimento nosso aqui. Tá bom? Então eu gostaria de assumir, que nós aqui em conjunto assumíssemos esse compromisso com as crianças e suas infâncias. Gente, aí para terminar mesmo, o Willer falou ali a questão dos drones. Nem todo mundo deve ter entendido, e eu vou falar aqui no microfone, porque a gente sabe que essa universidade, as paredes, tudo tem ouvido. É que, na verdade, ontem teve uma reclamação da empresa que vende os drones, quando uma pessoa dos movimentos falou contra os drones, e falou muito contra os drones, nesse sentido do drone como um instrumento de aplicação de agrotóxico. E aí veio reclamação, foi reclamação para a instância superior da universidade, chegou até nós. Bom, essa universidade é pública, gratuita, democrática. Nós não podemos cercear a fala das pessoas. Nós temos autonomia, democracia nesse país para a gente expressar as nossas opiniões. E a fala não foi uma fala de agredir a ninguém, muito menos usou o nome da empresa que vende, foi uma crítica a uma tecnologia. E se a gente não tiver, nesse país,
o direito e a autonomia e a liberdade de criticar uma tecnologia, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós não nos amedrontamos, não temos medo, a gente faz a crítica que nós achamos que devemos fazer, com respeito, sem agredir, e o nome da empresa em nenhum momento foi dito. Nós temos uma crítica, que é o uso do drone para efeitos de guerra e para o uso de agrotóxicos. Isso não significa que o drone não tem as suas vantagens tecnológicas, não é disso que a gente está falando. É o uso dele, e a gente tem que ficar muito atento para o uso de agrotóxicos, a aplicação de agrotóxicos por drone, porque isso só vai aumentar o uso de agrotóxicos na região, e a gente já chega de agrotóxico. A gente quer que pare com o uso de agrotóxicos e que a gente mude esse modelo de produção agrícola que essa universidade tanto defende. Então não nos amedronta, porque a gente sabe do que a gente está falando, e foi feita uma crítica muito sincera a uma tecnologia que, em determinados momentos, ela não é bem utilizada. Então, eu acho que é bom para todo mundo saber o que aconteceu, porque nem todo mundo sabe. Para encerrar, antes da Carol cantar, para encerrar aqui, eu vou falar a poesia da Valentina, que é a poetisa de 11 anos. Nascer para transformar. Nasci nesse mar de montanhas e matas. Fui semeado por sonhos, cultivados por lutas e regados por esperança. Ainda sou criança, que brinco de cirandar, entre os caminhos que vou trilhar. Nasci não para acumular, e sim para juntar, e sempre partilhar o melhor que nessas matas há. Assim vou me fortalecendo e florescendo em tudo que é lugar, pois eu vim do povo, sou polo de agroecologia, perpetuo a magia da agricultura familiar. É a poesia que ela fez para o polo.